Se você não tem uma confiança de que Deus está no controle de todas as coisas, a sua falta de confiança no Senhor traz uma instabilidade emocional que te prejudica em qualquer frente de liderança, em qualquer frente de empreendimento. Fala família, tudo bem? Tem um tema que é mais do que atual. Nós estamos vivendo tempos de incertezas, incertezas jurídicas, incertezas econômicas, governamentais. Você vai escutar uns pipocos aí, dá uma olhada lá, mostra pra gente, Pepe. Tem um stand de tiro e o BAEP da Polícia Militar está fazendo hoje treinamento, inclusive eles usam aqui a nossa sede de base e é muito legal. Então esses pipocos aí vão fazer parte da nossa trilha sonora hoje, bacana, né? Mas enfim, tempos de incerteza, tempos de incerteza. Você está ouvindo, inclusive, que nestas últimas semanas, bilhões e bilhões de dólares foram retirados já do Brasil de investidores por causa das incertezas econômicas, por conta dos desmandos jurídicos, por falta de, sabe, por falta do mínimo de segurança com relação a isso. Aí, o que eu tenho ouvido de muitos empresários, empreendedores, é óbvio, pastores, líderes, porque nós precisamos pensar, refletir. Aqui mesmo no campus, nós estamos em várias frentes de investimentos. Então, nós vamos mostrar depois algumas coisas para vocês, mas a gente fica preocupado, como é que as coisas vão se desenrolar? Bem, então eu tenho aqui alguns direcionamentos para você pensar, refletir comigo com relação a isso. Tá, vamos de uma forma até, assim, profética. Eu quero sentar aqui, você ao fundo, ficar olhando para a bandeira do Brasil e, enquanto você me ouve, você vai também profetizando e declarando as bênçãos sobre a nossa nação. Mas a pergunta é como crescer, avançar em tempos de incerteza. Primeiro, mantendo a sua definição de onde você está e onde quer chegar. É claro que oportunidades surgem em tempos de incerteza, oportunidades surgem em tempos de crise e tudo vai depender da base que você já construiu. Tem pessoas que muitas vezes ficam pensando, procurando as oportunidades, mas não é assim que funciona. Você precisa ter foco naquilo que você faz, ter uma base bem solidificada, estar preparado, porque as oportunidades irão surgir, isso é fato. Então você não é um caçador de oportunidades, você é alguém que tem foco, você é alguém que tem uma missão, um objetivo, e é você que vai estar no controle dessa missão que você tem e sabendo que conforme as coisas, a história vai se desenrolando, estas oportunidades irão surgir e quem estiver preparado, surfa a onda que aparece. Então, eu gosto da expressão que Rick Warren fala sobre estas ondas que Deus nos dá. Eu tenho vivido coisas tão extraordinárias, ministerialmente, na minha vida particular, familiar, na minha vida também de empreendedor, na minha parte empresarial, e as coisas vão surgindo por conta de uma base. Então, você quer prosperar em tempos de incerteza? Esteja certo que a tua base esteja bem estruturada. Combinado? Segundo, mantenha a sua fé no Senhor. Mantenha a sua fé em Deus. Ah, mas a dica não é para liderança? Bom, você está conversando com um pastor, com um bispo, correto? E tudo o que eu vivo é a partir da minha experiência que eu tenho com Deus, com a palavra de Deus, com a revelação do Espírito Santo. Então eu tenho esta convicção. Por quê? Mesmo tendo uma base sólida e estando atento às oportunidades que surgem nestes momentos, se você não tem uma confiança de que Deus está no controle de todas as coisas, a sua falta de confiança no Senhor traz uma instabilidade emocional que te prejudica em qualquer frente de liderança, em qualquer frente de empreendimento, isso aí só vai te atrapalhar. Então eu tinha uma frase que eu declarava muitas vezes durante a pandemia.
está tudo bem com a minha alma. E hoje, diante dessas incertezas jurídicas, desses problemas do desgoverno que nós estamos vivendo, vendo o Brasil, sabe, se colocando num lugar não de preeminência, mas de vergonha, isso nos causa, sabe, essa repulsa, mas ao mesmo tempo eu tenho conversado com amigos, tenho conversado com juristas, políticos relevantes, e eu tenho procurado dizer o seguinte: Deus está assentado num alto e sublime trono. Está tudo bem com a minha alma. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E os passos que nós tomamos é fundamentado nessa confiança nele. Ele está à frente. Então, a tua confiança, a sua dependência. Deus é pai e não desampara seus filhos. Então, você já recebeu 2 orientações. Os nossos vídeos aqui são curtinhos, mas eu tenho um terceiro, que talvez você como empresário esteja assim ávido, sedento, manda mais uma, e de repente você está querendo um conselho como se fosse o primo rico falando com você. Não se esqueça, eu sou um pastor. E a terceira orientação que eu tenho para a tua vida é: não perca a tua família do foco. É o teu principal ministério. Não tem como você avançar e prosperar em tempos de incertezas, em tempos de crise, se você não mantiver a tua família unida. Sabe por quê? Nesses momentos a pessoa ela fica tão preocupada que acaba se ausentando de onde ela é mais necessária. Os tempos de crise nos trazem um hiperfoco no problema, mas o hiperfoco no problema é desperdício de força e energia. Acredite em mim, eu estou falando a verdade para você. Quando você coloca um foco demasiadamente no problema, esse problema se avoluma e você perde a noção de como pode resolvê-lo, porque você começa a prestar mais atenção na sua própria capacidade e como você deu uma ênfase tão grande nele, você se vê praticamente incapaz de resolvê-lo e fica muitas vezes à mercê de propostas que irão surgir, mas propostas indecentes, propostas erradas, porque o diabo é aquele, irmão, que está sempre pronto, esperando aquela brecha para poder oferecer o pudim para o gordo que está fazendo dieta. E aí quando você, meu irmão, quebra o teu princípio, o princípio te quebra. Qual é uma forma de você ainda manter-se ativo e prosperando nestes tempos de incerteza? É você mantendo a sua base sólida, tua confiança em Deus e cuidando do seu primeiro ministério, que é a sua casa, que é a sua família. Porque se você está bem em casa, se você tem um refúgio extraordinário em casa, você aplica a energia e o foco, o tempo certo, ali naquela questão do problema, e quando você menos perceber, as coisas estão se desenrolando, as coisas estão evoluindo, crescendo e a resolução chega. Tá bom? Eu poderia passar aqui a tarde conversando contigo, mas eu acho que eu trouxe 3 pontos importantes para você refletir, tá ok? Beijo no coração, até a próxima!